O assunto do presente vídeo é discutirmos e definirmos o ganho CC, ou, em outras palavras, o ganho de corrente contínua, ou ainda o ganho em frequência zero. Então, nós vamos motivar o conceito observando aqui a resposta ao degrau de um sistema. O degrau é um degrau de amplitude A, aparece aqui em vermelho. A gente pode escrever isso aqui como A vezes o degrau unitário. E a resposta é o Y. A resposta terá um valor finito, que chamamos de Y infinito, ou seja, um valor em estado estacionário, para sistemas tipo zero. Sistemas tipo zero significam sistemas que não têm polos em S igual a zero para sistemas em tempo contínuo, ou não tem polos em Z igual a 1 para sistemas em tempo discreto. Sim? Nós vamos fazer a seguinte suposição. A função de transferência cuja resposta está em azul, vamos escrevê-la da seguinte maneira. Tem um polinômio no numerador, n de S, um polinômio no denominador, d de S, e a nossa única restrição que vem daqui é que d de zero é diferente de zero. Ou dito de outra maneira, o polinômio d de S não tem raiz em S igual a zero. Okay? Isso vai ser importante, veremos precisamente o porquê. Como se define o ganho CC? Então, vou escrever aqui por extenso, ganho CC. Em inglês, a gente diz DC gain, ou ganho DC, de direct current, mas aí em português é ganho CC mesmo, tá? Então, o ganho CC, o que é? É em estado estacionário, ou seja, o CC de corrente contínua, de frequência zero, significa tudo constante, frequência zero, estado estacionário. Então, nós vamos pegar o gráfico nesta região. Então, a amplitude da saída, que no caso aqui é y infinito, pela amplitude da entrada, que é A. Essa é graficamente a definição de ganho CC. Nós vamos tentar enxergar isso utilizando as expressões que estão à direita e também relacionado ao teorema do valor final. Então, vamos escrever G de S, utilizando nossa definição aqui. O que é G de S? A transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada. Okay? E que nesse caso em particular, eu digo que é Y de S e a transformada de Laplace do degrau de amplitude A é A sobre S. Okay? Daqui nós podemos escrever que Y de S é igual a N de S, que multiplica o A. Então, aqui, veja, aqui eu tenho N de S sobre D de S. Então, esse A veio para cá multiplicando N de S vezes A, sobre D de S. E esse S, que é bem da verdade está no numerador, aparece aqui no denominador. Okay? Então, essa aqui é a transformada de Laplace desse sinal em azul. Observe que o transitório não nos interessa para definir o ganho CC. O ganho CC olha sempre para o estado estacionário. Então, para acharmos esse valor em estado estacionário, ou dito de outra maneira, y em estado estacionário é igual ao limite do tempo tendendo a infinito de y de t, lançamos mão do teorema do valor final, que diz que é limite de S tendendo a zero de S vezes y de S. Só que y de S está aqui. Então, nós vamos dizer o seguinte, S vezes y de S, n de S, A sobre ds vezes S, no limite de S tendendo a zero. Esse S cancela com S. Aí eu tenho n de zero sobre d de zero. Isso aqui é permitido porque d de zero é diferente de zero. E isso é igual, aqui faltou A y de infinito. Agora, se eu passar esse A dividindo, então eu tenho que y de infinito
sobre A, que foi definido como sendo o ganho CC, nada mais é do que a função de transferência do tipo zero avaliada em S igual a zero. E aí terminou a história. Se a função de transferência fosse de um sistema em tempo discreto, seria um G de Z, o ganho CC seria G de 1 para o caso, né, em tempo discreto, ou seja, para Z igual a 1, seguindo um procedimento perfeitamente análogo a esse daqui, só que para sistemas em tempo discreto. Agora, eu quero fazer a interpretação disso também no domínio de frequência. Isso aqui é o domínio de Laplace, motivados pelo domínio do tempo. Então, vamos ao domínio de frequência. Aqui temos a resposta em frequência do sistema, está em azul. Isso não tem nada a ver com o degrau, é o sistema em si. Temos no gráfico de cima o módulo, no gráfico de baixo a fase. Então, a fase não apita nada para fins de ganho CC. O ganho CC é ganho em frequência nula. Agora, esse eixo é frequência. Frequência zero está nessa direção. Lembrando que esse eixo é semilogarítmico, ou seja, você nunca chega em zero. Você pode ir para a esquerda aqui até cansar que você ainda não chegou em zero. Mas observe que isso aqui converge para esse valor à medida que a frequência tende a zero. Esse valor aqui está relacionado ao ganho CC. Que valor é esse? Como o eixo está em dB, é 20 log na base 10 de G de zero. Posso antes colocar aqui, ó, ganho CC. Ganho CC. Ou ainda, 20 log na base 10 de G de zero. Ou ainda, 20 log na base 10 do módulo de G de J ômega para ômega tendendo a zero. Esse é o ganho CC visto de um ponto de vista do domínio de frequência. Lembre que isso aqui é para sistemas do tipo zero. Vejamos a pequena mudança que existe para sistemas do tipo 1. Sistemas do tipo 1 são sistemas que têm um polo em S igual a zero. Então, sistemas tipo 1 tem um polo em S igual a zero. Significa que eu posso pegar a função de transferência e escrevê-la da seguinte maneira: um polinômio no numerador, um polinômio no denominador, e aqui eu vou explicitamente dizer o denominador tem um polo em S igual a zero. Eu continuo dizendo que D de zero é igual a diferente de zero. Então, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte: se o denominador tem um polo em S igual a zero, eu tiro ele para fora, coloco o S em evidência, deixo a parte de dentro com essa propriedade, e eu explicitamente mostro que existe um polo em S igual a zero. Então, observe o seguinte: por causa dessa integração, ao fazer a resposta ao degrau, o sistema não converge a um valor finito, ou seja, esse y de infinito tende a infinito. Podemos dizer isso de outra maneira. Podemos dizer que um sistema do tipo 1 não é biboestável. Por quê? Porque eu entrei com um sinal limitado e a saída não é limitada. Então, é um caso de um sistema que não é biboestável. E agora nós podemos aplicar a definição de praxe. Então, y infinito é igual, já aplicando diretamente o teorema do valor final, de S tendendo a zero, de S de y de S. Mas o que é o y de S? Y de S é G de S vezes a transformada de Laplace da entrada. Então, cancelei. Até aqui parece que tudo igual, né? Mas observe que não é. Por quê? Porque na hora que eu descrever o S desse jeito, eu explicitamente mostro que eu tenho um S aqui no denominador
E quando eu fizer esse limite, essa parcela tende a infinito. Ou seja, o y em estado estacionário realmente tende a infinito e o ganho CC para sistemas do tipo 1, por definição, é infinito. No domínio de frequência, isso pode ser visto também, lembrando que a resposta em frequência de sistemas do tipo 1 começam com algo que tem inclinação de menos 20 dB por década. A fase, que nesse caso não é relevante, ela começa em menos 90. Okay? Ora, se essa inclinação é menos 20 dB por década e eu preciso fazer ω tendendo a zero, isso aqui vai para sempre, né? Porque eu nunca chego em zero. Essa escala é logarítmica. Moral da história, o ganho CC realmente é infinito. Ganho CC é ganho em frequência zero, é o ganho imposto pelo sistema quando a entrada estiver constante.